Minha filha disse para os colegas que eu estava morta, só porque tem vergonha da mãe que cata latinha na rua. Eu ouvi isso da boca da vizinha, Dona Marta, enquanto ela me ajudava a amarrar um saco de garrafas. Ela nem queria contar, mas viu minha mão tremer e acabou soltando. Sua Letícia inventou que você morreu. Disse que mora com a tia agora. O sol estava quente, mas eu senti um frio que veio de dentro. Minha própria filha, a menina que eu criei com meu suor, preferia me apagar da vida dela do que admitir que a mãe era uma catadora. E o pior, isso não foi no calor da briga, foi calculado. Ela mentiu para a turma toda da faculdade, para os professores, até para o namorado rico que ela tanto quer impressionar. Enquanto isso, eu tô aqui, com as mãos calejadas e o coração arrancado, pensando em todas as noites que passei em claro para ela não faltar nada. Mas hoje eu só quero saber uma coisa: quando foi que eu virei a vergonha dela? Se inscreva antes de continuar. A história só começa aqui. Eu lembro como se fosse hoje. Quando a Letícia nasceu, jurei que ela nunca ia passar necessidade, mesmo que eu tivesse que varrer o mundo inteiro. Trabalhei de madrugada limpando o escritório, lavei banheiro de shopping, juntei latinha até de noite. Tudo para pagar a escola dela e ver aquela menina de uniforme limpinho, de cabeça erguida. Tinha dia que eu comia só pão com café para ela ter leite e fruta na mochila. Mas ela nunca soube, nem precisava. O sorriso dela era o meu pagamento. E sabe o que mais doía? Eu via as outras mães levando filha para festa de aniversário, comprando presente, tirando foto. Eu não podia dar isso para ela, mas dava o que tinha. Um colo quente quando ela tirava nota boa, um caderno novo no começo do ano, um te amo escondido no bolso do casaco quando saía para trabalhar. Achava que bastava, que um dia ela ia entender, mas agora ela me enterrou viva. Ela nunca faltou na escola, nem mesmo quando eu tive que vender meu único par de sapatos para comprar o material dela. Lembro de andar descalça por uma semana, escondendo os pés sobre a banca de feira onde trabalhava, só para ela não suspeitar. Tinha dia que o almoço era só arroz e ovo, mas no prato dela sempre tinha um pedaço de frango a mais. "Não tô com fome, filha", eu dizia, enquanto meu estômago doía. Ela ria, achando que era verdade. Até os 12 anos, a Letícia era minha alegria. Voltava da escola me contando todas as histórias. Abraçava minhas pernas cansadas e dizia: "Mãe, um dia vou ser rica e te dar tudo." Acreditava. Acreditava tanto que nem via as roupas remendadas, o sapato furado, o lanche simples. Ela sorria com o que tinha. Mas tudo mudou quando entrou no ensino médio e começou a entender que tudo nunca tinha sido bastante. Foi no primeiro ano do ensino médio que tudo começou a mudar. A Letícia fez amizade com filhas de médicos, donos de loja, gente que tinha carro do ano e ia para Miami nas férias. De repente, minhas roupas lavadas e passadas à mão já não eram mais presentáveis. Lembro do dia em que cheguei para buscá-la na escola, como sempre fazia, e ela me viu de longe. Seus olhos ficaram gelados. "Não precisa mais vir me buscar, mãe, eu volto com as amigas", disse enquanto se afastava rápido, como se eu fosse uma desconhecida. Naquela época, eu ainda me enganava. É fase, vai passar. Mas os pedidos foram aumentando. Um tênis de marca, um celular novo, roupas que eu não podia comprar, e cada não que eu dava era mais um passo que ela dava para longe de mim. Até que um dia, encontrei uma lista de aniversário dela no quarto. Presentes ideais, nada de coisas baratas ou caseiras. Meu coração entendeu antes de mim. Minha filha já tinha começado a me trocar por um sonho que eu nunca poderia dar. A gota d'água veio num sábado qualquer, quando a Dona Marta me puxou pelo braço com aquele olhar de pena que já conhecia bem. "Cida, preciso te contar uma coisa." Ela hesitou, mas continuou. "Sua filha está dizendo por aí que você morreu no acidente, que agora mora com a tia." O chão sumiu debaixo dos meus pés. Fiquei sabendo dos detalhes aos poucos, cada um mais cruel que o outro. Ela tinha até criado uma história inteira. Dizia que eu tinha morrido no acidente de ônibus quando ela tinha 8 anos. Inventou uma tia imaginária que pagava seus estudos.
Até chorava dramáticas lágrimas quando contava essa mentira para os novos amigos. Tudo para pagar a simples verdade, que tinha uma mãe viva, que se matava de trabalhar por ela. Naquela noite, pela primeira vez em 18 anos, não lavei o uniforme dela. Deixei a janta pronta, mas não chamei para comer. Ela nem percebeu. Estava muito ocupada postando foto com as amigas novas no shopping, onde eu nunca poderia entrar. Fiquei olhando as fotos no celular velho, vendo a filha que eu criava se transformar numa estranha. Mas o destino ia me dar uma carta na manga que nem eu mesma sabia que tinha. O pior golpe veio numa tarde chuvosa, quando eu atravessava o centro carregando 3 sacolas de latinhas. Do outro lado da rua, vi minha filha saindo da sorveteria com um grupo de amigos. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Tempo suficiente para eu ver o pânico no rosto dela. E então, ela virou o rosto, deu uma risada forçada para os amigos e atravessou a rua na direção contrária, como se eu fosse apenas mais uma catadora qualquer. A chuva misturou com as lágrimas no meu rosto enquanto eu seguia caminho. Naquele momento, entendi de vez. Para Letícia, eu já estava morta mesmo. Morta e enterrada no lugar onde guarda as coisas de que tem vergonha. Mas o que ela não sabia era que a vida estava prestes a me dar uma revanche silenciosa. Mesmo depois daquela humilhação na rua, eu não conseguia parar de acompanhar a vida dela. Todas as noites pegava meu celular velho e ficava horas olhando as fotos que ela postava, formaturas, festas e viagens com os amigos ricos. Chorava vendo como estava bonita, inteligente, bem-sucedida e tão longe de mim. Atualizava o perfil dela como quem visita um túmulo, alimentando um amor que já não tinha lugar no mundo real. Tinha dias que o coração doía tanto que eu pensava em sumir de vez. Mas aí lembrava da pequena Letícia, que adorava meus abraços, que me chamava de supermãe e ficava torcendo em silêncio pela felicidade dela. Mesmo rejeitada, continuava orgulhosa. Mesmo abandonada, ainda amava. Até que um telefonema inesperado veio mudar tudo. O telefone tocou numa manhã comum, enquanto eu separava latinhas no quintal. Um número desconhecido. Dona Aparecida? Sou Dr. Gustavo, advogado do Banco Itaú. Precisamos falar sobre um processo de inventário em seu nome. Quase desliguei, achando que era mais um golpe. O que uma catadora como eu teria a ver com inventários? Mas quando ele mencionou o nome do seu Augusto, meu antigo patrão que havia falecido, minhas mãos começaram a tremer. No banco, o advogado mostrou os papéis com aquela caligrafia trêmula que eu reconheci na hora. Era do seu Augusto, o velhinho que eu limpava a casa há 10 anos. Enquanto o doutor explicava sobre contas, imóveis e investimentos, eu só conseguia pensar naquele homem solitário que eu tratava como pai quando ninguém mais visitava. Sua Cida foi a única que me levou sopa quando tive pneumonia, dizia a carta anexada ao testamento. Era tudo meu. 2 apartamentos, uma loja no centro, quase 500 mil em aplicações. O advogado explicou que seu Augusto não tinha família e que, nas últimas páginas do testamento, escrevera: "Deixo para Cida o que deveria ser dos meus filhos, se eu tivesse tido algum que me visitasse." Saí dali com as pernas bambas, segurando aquela pasta cheia de documentos que valiam mais do que tudo que eu juntara em 50 anos de vida. No ônibus voltando para casa, comecei a chorar baixinho, não pelo dinheiro, mas pela ironia cruel. Um homem que não era meu sangue me deixara toda a herança, enquanto minha própria carne e sangue me rejeitava por eu catar latinhas. Foi quando decidi. Eu ia aprender a usar esse dinheiro, mas não seria a mesma Cida de antes. Nos meses seguintes, fui me transformando sem alarde. Comprei roupas simples, mas dignas. Troquei meus chinelos gastos por um par de sapatos confortáveis e passei horas na biblioteca pública aprendendo sobre investimentos com livros emprestados. Aos poucos fui entendendo como administrar a herança do seu Augusto, não para gastar, mas para fazer render.
Abri uma conta em um banco bom, mas continuei morando na mesma casinha humilde, sem contar para ninguém sobre minha nova condição. Por fora eu era outra mulher. Por dentro continuava sendo aquela mãe que esperava, mesmo sem admitir, um sinal qualquer da Letícia. Guardei o uniforme escolar dela no fundo do armário, junto com as cartinhas de Dia das Mães que ela me dava quando era pequena. O dinheiro podia ter mudado minha vida, mas não meu coração. Ele ainda batia forte por aquela filha que um dia jurou me dar o mundo e que agora nem me reconhecia na rua. O destino pregou sua peça no dia em que fui ao banco assinar os papéis do meu primeiro investimento importante. Enquanto esperava na sala VIP, um lugar que nunca imaginei pisar, ouvi uma voz que reconheceria em qualquer lugar. Era a Letícia, acompanhando o namorado rico que tanto admirava. Quando nossos olhos se encontraram, vi seu rosto se contrair de surpresa, seguido por aquele mesmo olhar de desprezo. "O que você está fazendo aqui? Vai limpar a sala?" sussurrou, puxando o namorado para longe. Mas antes que eu pudesse responder, o gerente do banco abriu a porta e anunciou: "Dona Aparecida, estamos prontos para a sua reunião sobre a aplicação dos R$ 300.000. Vi o sangue escorrer do rosto da minha filha, enquanto eu, calmamente, passava por ela com um sorriso discreto. A mesma mulher que ela julgara ser apenas uma catadora, agora era chamada de investidora. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o ar-condicionado do banco pareceu parar de funcionar. Vi os olhos da Letícia se arregalarem quando o gerente se curvou levemente e disse: "Senhora Aparecida, por favor, siga-me para a sala de reuniões." Seu namorado olhou confuso entre nós duas, tentando entender a conexão que ela tanto tentara esconder. Ela ficou paralisada, os lábios tremendo como se quisesse falar, mas nenhum som saía. Observei enquanto suas mãos bem cuidadas, que nunca tinham lavado uma louça ou torcido um pano, apertavam a bolsa de marca com força. Seu rosto corou, passando do branco ao vermelho em segundos, enquanto via a mulher que ela dissera estar morta sendo tratada com respeito e deferência. O momento mais revelador foi quando o gerente mencionou casualmente: "Como nossa nova investidora preferencial, a senhora terá acesso à nossa sala VIP sempre que desejar." Vi o choque bater nos olhos da minha filha ao calcular mentalmente o que isso significava: que eu, a catadora de latinhas, tinha mais dinheiro investido que o próprio namorado rico que ela tanto se orgulhava. Mas o que mais doeu nela não foi o dinheiro. Foi ver que, enquanto ela me rejeitava, um estranho havia me valorizado. Que enquanto ela me escondia, o mundo me recebia de portas abertas. E pior, perceber que poderia ter tido parte nisso tudo, se não tivesse me trocado por um pouco de status falso. Quando saí da reunião, encontrei a Letícia esperando no corredor, os olhos vermelhos e as mãos inquietas. "Mãe", ela começou com uma voz que eu não ouvia há anos. "Onde você está morando agora? Podemos conversar?" Havia uma urgência no tom dela que quase me fez ceder. Quase. Mas então lembrei das sacolas de latinhas que ela evitou na rua, das mentiras contadas aos amigos, do olhar de vergonha que me dedicara tantas vezes. Ajustei minha bolsa nova e respondi com um sorriso tranquilo: "Filha, você não disse para todo mundo que eu estava morta?" Vi seu rosto desmoronar enquanto virava as costas, seguindo em frente sem olhar para trás, assim como ela havia me ensinado a fazer. Naquela noite, sozinha em meu apartamento novo, finalmente entendi a verdade cruel. Minha filha só enxergou meu valor quando ele veio em forma de cifras bancárias. As mesmas mãos que ela escondia quando catavam latinhas, agora eram as mesmas que assinavam cheques importantes. Mas o que doeu não foi sua rejeição. Foi perceber que, no fundo, minha ausência nunca lhe pesou tanto quanto minha presença vergonhosa. E foi assim que, pela primeira vez, comecei a me ver com outros olhos. Não como a catadora pobre, não como a investidora rica, mas como a Aparecida, uma mulher que merecia amor independente de qualquer coisa. E se minha própria filha não podia me dar isso, eu aprenderia a dá-lo a mim mesma. Hoje, quando olho para trás, não guardo rancor, apenas a lição que a vida me ensinou. Amar não significa se anular.
Continuo acompanhando a Letícia de longe, torcendo para que um dia ela entenda que valor real não está em contas bancárias, mas no amor que damos e recebemos. Quanto a mim, aprendi que antes de ser mãe, catadora ou investidora, eu sou Aparecida, uma mulher que merece respeito. E isso começa por mim mesma. Essa história emocionou você? De qual cidade você está nos assistindo? Me conte para saber até onde essa história chegou. Não esqueça de se inscrever.